que vocês estiverem assistindo esse vídeo, né? Eu sou o professor Robson e hoje a gente vai ter o nosso último encontro assíncrono, a última videoaula, né? Referente ao cronograma do primeiro período especial do ensino remoto, né? E o nosso tema de hoje é o racismo estrutural. E para isso a gente vai utilizar como base principal o texto do professor Silvio de Almeida, né? Esse livro aqui, muito bom, que vocês tiveram a oportunidade de ler pelo material, né, indicado na disciplina. E a gente começa então contextualizando esse texto no interior da disciplina, né? Qual que era a proposta então? A gente abre a disciplina falando sobre biopolítica e necropolítica, e depois da biopolítica para a necropolítica a gente vai pensando em diferentes aspectos ou elementos que aproximem essa temática da discussão a respeito do que acontece hoje no Brasil e no mundo em virtude, né, da pandemia. E aí, avançando, a gente teve exposições sobre o fascismo e a eugenia. E na oportunidade que nós tivemos, né, de estudar o fascismo e a eugenia, a gente também foi vinculando e atrelando esse aspecto a também a pandemia e o trabalho do assistente social. E nós chegamos à última unidade do período remoto especial dessa disciplina, discutindo então o racismo de Estado, trazendo o texto do Michel Foucault, presente no curso Em Defesa da Sociedade, do dia 17 de março de 1976, eu acho. Eu posso estar errado a data. Se eu tiver errado a data, eu coloco uma correçãozinha embaixo. E a gente conclui então, né, com o Silvio de Almeida, né? A gente já tinha entrado em alguns aspectos do texto do Silvio de Almeida, principalmente por causa do Atilimambe, né, quando a gente discutiu sobre biopolítica e necropolítica, mas não era ainda o momento de entrar de maneira mais esmiuçada no texto do Silvio de Almeida, né? E aí alguns parênteses são importantes de serem feitos, né? Primeiro, esse é um texto muito importante e que tem alçado cada vez mais a presença em diferentes cursos, em diferentes discussões, porque ele traz elementos que são importantíssimos para debater o racismo, né? Principalmente pensando numa sociedade como a brasileira, né? E um dos elementos centrais que ele traz é justamente no que consistiria esse racismo estrutural, né? E aí, ao longo da sua exposição, ele vai partir de um racismo que é individual, de um racismo que é institucional, que está presente nas instituições e que se constitui ou se manifesta de diferentes formas, e a partir desse racismo institucional ele parte para um debate mais amplo, que é justamente esse racismo que nós poderíamos chamar de estrutural, né? Então ele consegue fazer essa apresentação partindo de diferentes elementos e componentes que vão desde uma atenta pesquisa histórica, passando por uma análise cultural, diferentes e muito importantes referências à economia, né? Então, é um texto que, quando lido com atenção, ele nos dá um panorama muito importante, né? E que nos ajuda a entender o que significa, numa sociedade racista, como ele diz, não ser racista, mas ser antirracista, né? E aí, pensando que a nossa discussão passou pela eugenia, e pelo que a gente pode chamar aí de um tipo de ciência racista e que também passou pelo fascismo, né? Entendendo também a presença do racismo na constituição da sociedade brasileira, né? E trazendo então agora as reflexões do Silvio de Almeida, né, para ir além desses autores que nós lemos, que não necessariamente se referem ao Brasil, né, mas entendendo que o Silvio faz isso muito bem, a gente hoje entra no debate sobre o racismo estrutural, né? E a ideia então é fazer aproximações gradativas com o trabalho do assistente social. Então, a gente pode começar falando sobre a maneira como Silvio de Almeida vai resgatar a presença da raça na história, né, os seus antecedentes antes da modernidade, né? Então, o que o Silvio de Almeida ele vai nos assinalar, né? Ele começa trazendo a etimologia do termo raça, afirmando que é controversa, sendo mais seguro afirmar que ela é originária da classificação entre plantas, animais e mais tarde humanos, né? Então, lembrando a maneira como gradativamente diferentes áreas do saber e das ciências foi se apropriando, né, da vida humana para tentar entender, né, essa vida através da ciência, né, quando o homem deixa de ser um objeto filosófico e passa a ser um objeto científico, né? E para o Silvio de Almeida, então, o termo sempre traz arraigado contingência, conflito, poder e decisão. Trata-se de um conceito relacional e histórico, né? Então, relacional por quê? Porque ele é um conceito que depende para ser compreendido da maneira como ele se coloca com outros,
né? Então, por exemplo, uma coisa que o Silvio de Almeida sempre traz em seu texto, em suas palestras, é que quem elabora a raça é o branco, né? O branco ele impõe essa ideia de raça e, ao mesmo tempo, o que a gente vai chamar aí de branquitude é algo que impede ou atrapalha o branco de se ver na condição também de uma raça, né? E o Silvio de Almeida interroga isso muito bem, né? Ele coloca assim, em diferentes falas que ele vai fazer, né? Quando um negro, por exemplo, ele faz algum tipo de fala ou tem atitudes políticas conservadoras, racistas, as pessoas chegam até ele e perguntam, né, o que ele pensa, né, desse sujeito negro tendo opiniões e manifestando, né, opiniões racistas. E o Silvio de Almeida, ele interroga a pessoa, então, tá, mas por que que eu tenho que dar minha opinião sobre ele? Por que que você não dá sua opinião sobre Trump, né, ou sobre Bolsonaro, né, enfim. E aí ele traz esse elemento simples para elucidar o seguinte, o branco ele não pensa na condição de raça, né, embora o branco seja esse ator ou esse sujeito central à constituição, né, dessas raças. E aí é interessante porque, além de relacional, ele é histórico, né? Então a gente precisa sempre pensar na constituição e na formação sócio-histórica para entender a manifestação do racismo. O que que isso significa? Isso significa que a maneira como o racismo ele vai se estruturar em um país como os Estados Unidos, por exemplo, não é a mesma forma como o racismo ele vai se estruturar e vai reproduzir relações sociais como no Brasil. E não vai ser da mesma forma que na Europa, né? Então, por exemplo, o racismo nos Estados Unidos ele tem um outro tipo de abordagem. Lá você, não sendo nativo norte-americano, você já é considerado um não americano, um não branco, né? A questão de uma gota de sangue, o suficiente para você não ser mais identificado como branco. E ao mesmo tempo a gente sabe que no Brasil essa orientação, essa tendência ela não é vista dessa maneira, né? E aí um dos elementos que choca muitos brasileiros quando eles chegam nos Estados Unidos para estudar ou para trabalhar é que eles não são vistos como brancos, né? Então esse é um exemplo da maneira como o racismo vai se constituir em um outro território, ainda aqui no nosso continente, né? Então essa questão histórica ela precisa ser entendida ou conhecida para que a gente possa entender como que o racismo ele reproduz tendências e relações sociais na contemporaneidade. E aí o Almeida ele vai identificando então que no século XVI, com a colonização, expansão mercantilista, espírito renascentista, se forjou as bases para o que posteriormente vai constituir o racismo moderno, né? E, por fim, e talvez esse seja um dos elementos principais, pensando os aspectos históricos, é justamente a maneira como historicamente foi se constituindo ou foi se entendendo o sujeito europeu, né, branco, como o homem universal, né? E a partir desse homem universal, né, de origem europeia, a maneira como foi se constituindo gradações para pensar esse sujeito. E aí então a gente entra no que a gente pode chamar de um racismo moderno, né? Moderno aqui porque moderno é um termo, como Michel Foucault nos coloca, bastante vazio de sentido, mas enfim. Então o que que o Silvio de Almeida nos permite identificar, né? No século XVIII, projeto iluminista, né? O homem vivo, biologia, que trabalha, economia, pensa, psicologia e fala, linguística, diferenciação, comparação e, por fim, classificação, né? Então, no século XVIII, lembrando aí que a Revolução Francesa, o marco histórico é 1789, o homem, então, ele passa a ser entendido como um ser vivo, né? E aí a questão da biologia, e nesse processo de ser vivo, ele se insere em processos de trabalho, e essa questão de processo de trabalho já traz um corte histórico que é central, por exemplo, para a teoria social crítica, que é a própria constituição da nossa sociedade em classes sociais. Logo, pensa, né? E aí a gente pode pensar na maneira como a psicologia ela vai se constituindo enquanto um campo, né? Gradativamente, e fala, né? E aí a maneira como a linguística também ela vai ter um papel preponderante na constituição e organização da sociedade. Ela representa o que? Ela representa o que a gente pode chamar de um elemento central ao pensamento iluminista, né? Que é a diferenciação, a maneira como nós compomos cortes para diferenciar as coisas e assim entender o que elas são, né? No âmbito das ciências, as coisas elas só são compreendidas à medida em que elas são apartadas, que elas são diferenciadas, né? E aí vocês, quando, por exemplo, começarem a escrever o TCC de vocês, vocês vão ouvir um termo que a gente usa muito no processo de orientação, que é recortar o objeto de pesquisa, né? E, por fim, a classificação. Então,
no âmbito da ciência, da modernidade, a cisura é o que nos permite compreender o mundo, o corte, né? E, enfim, distinção filosófica e antropológica entre o civilizado e o primitivo, né? E essa questão entre o civilizado e o primitivo, ele é central, certo? No processo de colonização e processo, aliás, do colonialismo e do neocolonialismo. Porque a partir do momento em que essas outras sociedades são consideradas como primitivas, são desqualificadas, é que se entende, né, que o homem branco teria uma chancela para chegar até esses territórios e, enfim, impor a sua vontade. E, por fim, o colonialismo versus liberalismo, o projeto iluminista versus revolução do Haiti. E isso aqui é um ponto importante também, né? Colonialismo versus liberalismo. O liberalismo, ele não é essa santa, óbvio, né? E ele se sustentou por meio do colonialismo, da exploração e do assassinato, né, que ocorriam nas colônias e da expropriação dessas riquezas. E, ao mesmo tempo, o projeto iluminista está escrito errado, depois eu vou ter que corrigir, o projeto iluminista versus a Revolução do Haiti, por quê? Porque o Haiti era uma colônia francesa no período e ela foi o primeiro território no âmbito das Américas que lutou pela sua independência, né? Afinal, se os princípios iluministas da liberdade, igualdade e fraternidade valia para os franceses, por que não valeria, né, para os homens e mulheres nativos do Haiti? E isso acabou resultando, então, na primeira colônia independente das Américas, embora que os haitianos, durante muitos séculos, né, e ainda pagam por esse processo de revolta e de rebeldia contra a colônia. O povo negro haitiano, escravizado por colonizadores franceses, fez uma revolução para que as promessas de liberdade e igualdade universais, fundadas pela Revolução Francesa, fossem estendidas a eles, assim como foram contra um poder que consideram tirano, pois negava-lhes a liberdade e não lhes reconhecia a igualdade. O resultado foi que os haitianos tomaram o controle do país e declararam a independência em 1804. E aí a gente entra então em um outro aspecto, né, do racismo apresentado pelo Silvio de Almeida, que é o racismo científico. E esse a gente viu bastante, principalmente nos textos que falaram sobre a eugenia, né? Transição, então, de objeto filosófico para objeto científico, né? É a forma como o homem vai transitar entre esses diferentes locais. Determinismo biológico e determinismo geográfico, né? Então, o que vai determinar a sua qualidade enquanto exemplar da espécie ou da raça vai ser a sua cor, mas também o local onde você vai nascer. Explicações racistas e científicas da época. Pele não branca e o clima tropical favorecem o surgimento de comportamentos imorais, lascivos e violentos, e indicam pouca inteligência. Esse era o pensamento preponderante aí no século XVIII e XIX. E era a maneira como as colônias americanas, principalmente, né, aqui na América do Sul, eram vistas. Sugestão, então, de Arthur Gobineau é evitem misturar as raças. Então, porque a partir do momento que você mistura as raças, você tem dificuldade para identificar onde se deu o processo de degenerência, né, de degeneração, inclusive. Então, essa era uma prerrogativa central, não misturem as raças, né, para os racistas que traziam e que tinham esse discurso científico. No século XIX, então, ocorre a crise de 1873, que contribuiu para a composição do imperialismo e ao neocolonialismo, que resultou na invasão e divisão da África nos termos da Conferência de Berlim, de 1884. Ideologicamente, o neocolonialismo assentou-se no discurso da inferioridade racial dos povos colonizados, que, segundo seus formuladores, estariam fadados à desorganização política e ao subdesenvolvimento. E aí a gente tem então as formas de operação da raça. Por sua conformação histórica, a raça opera por dois registros básicos que se entrecruzam. Primeiro, uma característica biológica, identificável. Depois, como característica étnico-racial, né, que está vinculada aí à cultura e a maneira como essa cultura ela se constitui etnicamente. E a gente entra então em um elemento que o Silvio Almeida vai trazer para a gente aprender a fazer diferenciações que são importantes dentro dessa temática, né? Então ele vai diferenciar preconceito, racismo e discriminação, né? Então, racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes, que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos a depender do grupo racial ao qual pertençam.
Já o preconceito racial é um juízo baseado em estereótipos acerca de indivíduos que pertençam a um determinado grupo racializado e que pode ou não resultar em práticas discriminatórias. E discriminação racial é a atribuição de tratamento diferenciado a membros de grupos racialmente identificados. A discriminação tem como requisito fundamental o poder, ou seja, a possibilidade do uso da força sem a qual não é possível atribuir vantagens ou desvantagens por conta da raça. Pode ser direta ou indireta. Direta é um repudio ostensivo a indivíduos ou grupos, motivado pela condição racial. Então, por exemplo, a gente pode falar de uma forma de discriminação racial direta que ocorre hoje nos Estados Unidos, com os campos de concentração de filhos de imigrantes. Isso é racismo. E uma discriminação direta contra essas crianças e seus pais, né? A mesma forma, em diferentes regimes políticos, como por exemplo o nazista, você tinha uma discriminação direta contra os judeus. Os judeus eles não podiam mais ter propriedade, os judeus eles não podiam mais ter bens, eles não podiam mais ter trabalho, enfim, eles não tinham nem mais jeito sobre a sua própria vida. E a forma de discriminação indireta é o processo em que a situação específica de grupos minoritários é ignorada. Discriminação de fato, ou sobre a qual são impostas regras de neutralidade racial, sem que se leve em conta a existência de diferenças sociais significativas, discriminação pelo direito ou discriminação por impacto adverso. Então, aqui nesse caso a gente pode pensar, por exemplo, no que ocorre quando a gente não fomenta ou não pensa em políticas afirmativas, entendendo as diferentes condições e as diferentes formas de acesso, né? Então essa é uma forma de discriminação indireta. A consequência de práticas de discriminação direta e indireta ao longo do tempo leva à estratificação social, um fenômeno intergeracional em que o percurso da vida de todos os membros de um grupo social, o que inclui as chances de ascensão social, de reconhecimento e de sustento material, é afetado. Então, o que a gente está colocando aqui é o seguinte: a discriminação direta e indireta resulta nesse processo de estratificação social, em que gradativamente no desenho da sociedade vai se criando formas de se dificultar ou impossibilitar o acesso de sujeitos, mediante a sua raça ou sua origem, ao acesso a certos bens e serviços, né? E aí os percursos de vida de todos os membros desse grupo social, né, o que inclui a chance de ascensão social, é afetado, né? E aí a gente pode pensar como exemplo, por exemplo, as cotas raciais no âmbito da universidade, né? Então, até os anos 2000, a quantidade de alunos negros nas universidades era baixíssima, né, em virtude do que a gente pode falar aí das maneiras, das formas de discriminação racial direta e indireta que existiam no Brasil. Daí o que ocorre é o seguinte: a partir do momento em que você tem esse processo de acesso, você possibilita, né, uma reorganização dessas relações, e você faz essa alteração. Se trata então de uma discriminação positiva nesse sentido, porque ela leva em consideração, né, o tratamento histórico desigual, uma dívida histórica que o país tem com essa população, com esses sujeitos, né, e por meio de uma política afirmativa, ela visa, né, tratando de maneira desigual, né, os sujeitos que tiveram menos oportunidades, compensar de alguma forma, aliás, essa questão histórica. Possibilidade de atribuição de tratamento diferenciado a grupos historicamente discriminados, com o objetivo de corrigir desvantagens causadas pela discriminação negativa, a que causa prejuízos e desvantagens. Políticas de ação afirmativa, que estabelecem tratamento discriminatório a fim de corrigir ou compensar a desigualdade. São exemplos de discriminação positiva. Esse é o exemplo, por exemplo, das cotas e das ações afirmativas no âmbito da universidade. Nós também temos as cotas no âmbito dos serviços públicos, né, os concursos. No caso, é interessante pensar que gradativamente a gente tem a retirada, não apenas de financiamento, mas de legitimidade e condições desses espaços, né? Então, se a gente sabe, por exemplo, que o sujeito negro ou né, ele tende a sofrer preconceito num processo de seleção num trabalho, a gente também sabe que no âmbito de um processo seletivo, aliás, de um concurso público, a sua cor de pele ela não vai ser decisiva, né? E que ele também pode concorrer por meio de vagas na condição de candidato negro. Mas a gente vê hoje, né, todo um desfalque que vai tanto para os serviços públicos, que assegurariam essa ascensão social, vamos dizer assim, quanto também no âmbito das universidades públicas, né? Então, um momento em que, pela primeira vez, você tem um quantitativo significativo de estudantes de segmentos mais vulneráveis da classe trabalhadora no âmbito da universidade, é um momento em que você vê, né, a retirada truculenta, né, não apenas de recursos, mas de legitimidade
desses espaços. E aqui então a gente entra no que a gente pode chamar de 3 concepções de racismo que o Silvio de Almeida vai nos apresentar. Então ele vai falar do racismo individualista, do institucional e do estrutural. O racismo individualista é aquele que vai tratar da relação entre o racismo e a subjetividade. Então é a maneira como o sujeito expressa o seu racismo. O outro é o racismo institucional, que é a relação entre o racismo e o Estado, né? A maneira como o Estado, no âmbito das suas instituições e das diversas instituições, vai permitindo, né? Vai coexistindo com expressões e formas racistas. E depois o racismo estrutural, que é a relação entre racismo e economia, né? A maneira como o capitalismo ele se aproveita, né, da questão racial para assegurar o enriquecimento e o acúmulo de capital por parte dos sujeitos brancos. Concepção individualista, então. Primeiro, patologia ou anormalidade, né? Resulta na tendência a converter o racismo em preconceito. Manifesta-se majoritariamente na discriminação direta e é frágil e ilimitada, pois carece do componente histórico e de reflexão sobre seus efeitos concretos. No fim das contas, quando se limita a olhar sobre o racismo a aspectos comportamentais, deixa-se de considerar o fato de que as maiores desgraças produzidas pelo racismo foram feitas sob o abrigo da legalidade e com o apoio moral de líderes religiosos e dos considerados homens de bem. O que o Almeida está querendo nos dizer aqui? Ele não está querendo dizer que as pessoas que expressam ou que são racistas não devam ser punidas. A questão é que não basta pensar nesse aspecto ou nesse elemento como se fosse a solução. Quando o sujeito expressa o seu racismo, ele está expressando o racismo não apenas porque ele é racista, mas porque ele sabe, de uma maneira ou de outra, que há um conjunto de atores, instituições, numa ordem societária que apoia essas ideias e que dá legitimidade a ele expressar essa forma de racismo. Então o que o Silvio de Almeida está querendo dizer é o seguinte: olha, não adianta a gente personalizar e transformar o racismo em uma mera expressão de preconceito. A gente precisa atacar a maneira como as instituições e a própria economia ela fundamenta e produz essas formas de preconceito racial. Um exemplo que eu já dei em outra aula foi o caso do entregador, que foi ofendido em São Paulo, se eu não me engano, pela sua condição racial, sua condição de trabalhador, né? E o que a gente viu a partir dali foi um linchamento, né, nas redes sociais contra o sujeito que manifestou o preconceito e um conjunto de apoios que foram muito bem-vindos a esse entregador. Todavia, a questão central é a maneira como, e aí vem a reflexão do Almeida, esse caso ele se tornou algo individual, algo particular, e não se pensou o seguinte: o que esse sujeito fala no seu preconceito, né, na maneira como ele se refere ao sujeito trabalhador, entregador, com a pele mais escura, né, é a vocalização do que pensa toda uma elite que vive no nosso país, né? Esse é o pensamento da classe dominante no nosso país. E esse preconceito que ela sente, ela foi vocalizada naquele momento, né? Então a gente precisava, né, fazer com que esse tipo de ação fosse, né, punida individualmente, mas a gente precisaria conseguir ir além disso e entender que isso é a expressão dos preconceitos, dos preconceitos raciais que vigoram em nossas instituições e que estão entranhados também na forma como o nosso modo de produção se organiza, tanto historicamente como atualmente. Daí a gente entra então na concepção institucional, né, resultado do funcionamento das instituições, capacidade das instituições de absorver conflitos e normalização de condutas. E aí o Silvio de Almeida vai trazer o seguinte, né? As instituições, enquanto somatório de normas, padrões e técnicas de controle que condicionam o comportamento dos indivíduos, resultam dos conflitos e das lutas pelo monopólio do poder social. As instituições, como parte da sociedade, também carregam em si os conflitos existentes na sociedade. Em outras palavras, as instituições também são atravessadas internamente por lutas entre indivíduos e grupos que querem assumir o controle da instituição. Então o que a gente tem que pensar é o seguinte: não existe uma instituição descolada da nossa sociedade. Se a instituição ela existe, ela expressa aquilo que existe também na nossa sociedade. E aqui é importante a gente entender o que é uma instituição, né? Uma instituição, por exemplo, é o Estado. O Estado é uma instituição. A assistência social é uma instituição. O governo é uma instituição. A gente não pode confundir instituição com organização. Organização é a materialização ou a materialidade dela, né? Então é importante a gente separar e distinguir essas coisas também para que a análise ela fique mais elucidativa.
E aí o que acontece? O Almeida ele chama as instituições enquanto corresponsáveis desse racismo à medida em que elas não pensam estratégias ou formas de responder aos conflitos inerentes às questões raciais que existem. Uma questão que o Silvio de Almeida coloca em alguns momentos é que, por exemplo, você tem espaços específicos de debate sobre o racismo, né? Então, você tem o Dia da Consciência Negra, né? Em que é um dia em que se fala sobre racismo na empresa. Mas você vê, por exemplo, que na empresa nenhum dos sujeitos que estão na diretoria são negros. Massivamente você percebe que há um corte de raça entre os locais, né, os espaços de trabalho desses sujeitos. Né? E o Silvio de Almeida coloca isso nesse momento do texto. Então você entra na sala das diretorias e você vê todos os sujeitos brancos e você olha para a equipe de apoio, né, trabalhando no âmbito da manutenção, da limpeza, e são negros, né? Então, o Silvio de Almeida ele traz muito isso, né? Que a questão do combate ao racismo, né? No âmbito institucional, ele passa por isso, ele passa pela necessidade das instituições de reconhecerem o conflito inerente à nossa sociedade e a maneira como se pensa estratégias que vão além de uma espécie de representatividade chapa branca, né? Então essa representatividade chapa branca é nós temos um funcionário negro que está aqui nesse lugar, na diretoria, e que por isso não somos racistas, ou nós damos oportunidades iguais. E aí a questão é, tá, mas por que todos os outros não são negros também? E isso é algo que comprova o desenho histórico do preconceito racial no nosso país. Né? Porque os sujeitos negros eles têm as mesmas capacidades. Isso demonstra então o corte racista, né, oriundo da nossa história, da nossa formação sociohistórica, que faz com que a gente naturalize a ideia de que os sujeitos negros eles não ocupam ou não precisam ou não têm capacidade de ocupar esses espaços. Né? Então ele leva essa interrogação para o debate, né? Para além da mera representatividade. No caso do racismo institucional, o domínio se dá com o estabelecimento de parâmetros discriminatórios, baseados na raça, que servem para manter a hegemonia do grupo social no poder. Isso faz com que a cultura, os padrões estéticos e as práticas de poder de um determinado grupo tornam-se o horizonte civilizatório do conjunto da sociedade. Assim, o domínio de homens brancos em instituições públicas e instituições privadas depende, em primeiro lugar, da existência de regras e padrões que, direta ou indiretamente, dificultem a ascensão de negros e ou mulheres, e, em segundo lugar, da existência de espaços em que se discuta a desigualdade racial e de gênero, naturalizando, assim, o domínio do grupo formado por homens brancos. E aí a gente entra, então, na maneira como a concepção institucional ela conflitua, né, com a concepção individualista. O racismo individual consiste em atos evidentes de indivíduos que causam morte, ferimentos ou a destruição violenta de propriedades. Este tipo pode ser gravado por câmeras de televisão, pode frequentemente ser observado no momento em que ocorre. Já o racismo institucional é menos evidente, muito mais sutil e menos identificável em termos de indivíduos específicos que cometem os atos, ainda que não seja menos destrutivo da vida humana. O racismo institucional se origina na operação de forças estabelecidas e respeitadas na sociedade, e, portanto, recebe muito menos condenação pública do que o primeiro tipo. E aí a gente pode trazer o exemplo, né, da instituição polícia versus a conduta individual do policial. Né? Então vamos pegar o caso desse policial responsável pelo assassinato do George Floyd nos Estados Unidos. Enfim, dá para usar milhares de exemplos do que ocorre no Brasil, obviamente, mas é chover no molhado. A gente já tem discutido isso ao longo da disciplina. Mas vamos pegar esse exemplo só. Quando esse ato bárbaro é filmado e amplamente publicizado, não se questionou a polícia. Se questionou a atitude desse sujeito. Não se entende ou não se permite entender ou não se quer entender que a polícia, enquanto instituição, ela tem formas de punição específicas para o sujeito dependendo da sua raça e da sua origem de classe. Achar, por exemplo, que um sujeito negro rico ele não corre riscos de ser ameaçado ou de ser vítima de uma ação policial indevida. Né? Pelo contrário, um sujeito negro ele que ande num carro de marca, ele vai ter tanto medo de uma abordagem policial quanto qualquer outro. Né? Isso quem fala é um artista norte-americano negro, se eu não me engano foi o Chris Rock que falou isso. Mas isso é só uma forma de vocês entenderem, né? Que quando a gente responsabilizou esse policial por essa atitude bárbara,
um pouco se falou sobre a polícia enquanto um aparelho público de violência, né, que detém a violência, que detém a legitimidade de violência por parte do Estado e que coloca nos sujeitos negros e de origem negra um alvo, né? E ao mesmo tempo, quando ocorre esse tipo de coisa, surge sempre o discurso de que não são todos os sujeitos, né, nessa instituição, polícia, que são racistas. São apenas algumas maçãs podres, é uma expressão norte-americana, né? E isso também é um discurso muito problemático, porque algumas profissões não podem ter uma laranja podre, por mais que haja um cesto gigante, né? É o mesmo que dizer que todos os pilotos de avião da empresa são bons. Só aquela maçã podre que derrubou aquele avião e matou 200 pessoas. Né? Dessa força repressiva, como a polícia, ela não pode ter uma maçã podre. Né? E aí essa é a questão central. Essa é a forma como a gente pode entender melhor a maneira como a concepção institucional e a concepção individualista do racismo, elas repercutem e reverberam na nossa sociedade de maneira distinta. Por mais que a gente diga que a polícia é racista, a gente sabe que a crítica sempre vai em direção aos policiais racistas. Né? A questão é que se deveria questionar o desenho, né, desse aparelho repressivo e não atitudes ou condutas individuais de alguns sujeitos. E aí a gente entra então na concepção estrutural do racismo. Se é possível falar de um racismo institucional, significa que a imposição de regras e padrões racistas por parte da instituição é de alguma maneira vinculada à ordem social que ela visa resguardar, assim como a instituição tem sua atuação condicionada a uma estrutura social preventiva existente, com todos os conflitos que lhes são inerentes. O racismo que essa instituição vem a expressar é também parte dessa mesma estrutura. As instituições são apenas a materialização de uma estrutura social, ou de um modo de socialização, que tem o racismo como um desses componentes orgânicos. Dito de modo mais direto, as instituições são racistas, porque a sociedade é racista. Em uma sociedade em que o racismo está presente na vida cotidiana, as instituições que não tratarem de maneira ativa e como um problema a desigualdade racial irão facilmente reproduzir as práticas racistas já tidas como normais em toda a sociedade. As instituições, então, precisam ter espaços ou mecanismos de combate ao racismo. E o Silva de Almeida vai nos apontar, então, que é dever de uma instituição que realmente se posiciona com a questão racial, contra a questão racial, em investir na adoção de políticas internas que visem promover a igualdade e a diversidade em suas relações internas e com o público externo, por exemplo, na publicidade, remover obstáculos para a ascensão de minorias em posições de direção e de prestígio na instituição, manter espaços permanentes para debates e eventual revisão de práticas institucionais e promover o acolhimento e possível composição de conflitos raciais e de gênero. Pessoal, um adendo, tá muito quente, muito quente, muito quente. E eu me mudei há pouco tempo e eu ainda não tenho ar-condicionado e nem ventilador. Eu não aguento mais, tá muito quente. Então, desculpa, tá? Mas eu vou seguir a aula de regata, vocês aqui me perdoem, tá bom? Se quiser eu faço um close aqui, eu fecho na minha cara, caso eu choque a família tradicional brasileira. Ai não, pelo amor de Deus. Mas eu já dava aula de regata, tá? No verão aqui, porque não tem condições, nenhum ar-condicionado funciona nas salas presenciais. Que saudade das salas presenciais, inclusive, né? Olha, eu nem sei onde é que eu parei mais aqui. É tão ruim que eu tava já. Eu acho que é aí mesmo. Tá, vamos seguir. O racismo não se limita à representatividade, né? Aqui é o combate, certo? A supremacia branca no controle institucional é realmente um problema, na medida em que a ausência de pessoas não brancas em espaços de poder e prestígio é um sintoma de uma sociedade desigual e particularmente racista. Portanto, é fundamental para a luta antirracista que pessoas negras e outras minorias estejam representadas nos espaços de poder, seja por motivos econômicos e políticos, seja por motivos éticos. É uma prática antirracista efetiva de manter alguns poucos negros com espaços de poder sem que haja um compromisso com a criação de mecanismos institucionais efetivos de promoção e da igualdade. Quer dizer, o que ele está colocando aqui é aquilo que a gente já vinha discutindo. A gente combate, a gente não basta ser contra o racismo, a gente tem que combater o racismo, e uma forma de combater o racismo é assegurando esses espaços para a atuação desses sujeitos. A liderança institucional de pessoas negras basta quando você tem um poder real
programas que possam de fato incidir sobre problemas estruturais como as questões da ordem, da economia, da política e do direito. O racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo normal às relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nenhum desarranjo institucional. O racismo é estrutural. Comportamentos individuais e processos institucionais são derivados de uma sociedade cujo racismo é regra e não exceção. O racismo é parte de um processo social que ocorre pelas costas dos indivíduos. Ele lhes parece legado pela tradição. Nesse caso, além de medidas que coíbam o racismo individual e institucionalmente, torna-se imperativo refletir sobre mudanças profundas nas relações sociais, políticas e econômicas. Então, daí agora a gente entra um pouquinho então no racismo como processo político e o racismo reverso. Como processo sistêmico de discriminação que influencia a organização da sociedade, depende do poder político. Caso contrário, seria inviável a discriminação sistemática de grupos sociais inteiros. Por isso é absolutamente sem sentido a ideia de racismo reverso. O racismo reverso seria uma espécie de racismo ao contrário, ou seja, um racismo das minorias dirigido às maiorias. Há um grande equívoco nessa ideia, porque membros de grupos raciais minoritários podem até ser preconceituosos ou praticar discriminação, mas podem impor desvantagens sociais a membros de outros grupos majoritários, seja direta, seja indiretamente homens brancos. Homens brancos não perdem vagas de emprego pelo fato de serem brancos. Pessoas brancas não são suspeitas de atos criminosos por sua condição racial. Tampouco tem sua inteligência ou sua capacidade profissional questionada a cor da pele. Então, eu já conversei em algumas aulas sobre isso, né, sobre a ideia do racismo reverso. Né? Primeiro, ele não existe. Né? É uma bobagem gigante. Né? Então, se uma pessoa branca diz assim, ai, mas eu também sofria racismo, me chamavam de branco azedo na escola. Olha, faz terapia. Né? Porque a sociedade, a estrutura social, né, que nós temos, nos diz o seguinte, olha, você por ser branco é um privilegiado. Né? E ao mesmo tempo, em virtude dos cargos, né, e das estruturas sociais privilegiarem esse sujeito branco, ele não enfrenta as mesmas dificuldades que um sujeito negro enfrenta, né, no seu trânsito social. E aí o Silvio de Almeida ele coloca isso muito bem. Não existe racismo reverso, porque o racismo, para existir, ele depende da estrutura social imposta nas relações de poder do que nós podemos chamar de raça dominante, que é a raça que não se reconhece enquanto raça, que é a branca. Por quê? Porque nunca precisa se pensar enquanto raça. Bom, então, se alguém aparecer para você e dizer assim, eu sofri racismo reverso por ser branco, você diz assim, isso não existe. Você está equivocada e você está me fazendo passar vergonha. E se a pessoa insistir, você manda ela ler Silvio de Almeida. Se a pessoa insistir, manda ela assistir esse vídeo. E se a pessoa insistir ainda mais, você manda ela me procurar. Tá? Porque, né? Acontece. Uma pessoa branca pode sofrer preconceito? Pode. Pode sofrer preconceito por ser obesa, por ser pobre, por ter um tipo de emprego que não é bem visto socialmente. Existem formas de preconceito. Agora, racismo reverso, não conheço. Não existe. Não nessa sociedade em que vivemos. E racismo como processo histórico, então. A especificidade da dinâmica estrutural do racismo está ligada às particularidades de cada formação social. No processo histórico, o racismo se manifesta de forma circunstancial e específica, em conexão com as transformações sociais. Então, lembrando daquele elemento que a gente colocou no início da aula. O racismo ele tem que ser analisado, pensando a estrutura societária, por meio dos processos históricos que o constituem. Tá bom? A gente não pode descolar o processo histórico de análise. Por isso que é tão importante para a gente estudar a nossa história. Para a gente entender como que o racismo se reproduz, se mantém e a maneira como ele foi historicamente constituído. E aí o Silvio de Almeida ele vai então nos interrogar, né, sobre o racismo e a ideologia. Né, como naturalizamos o racismo. O Silvio de Almeida ele parte da ideologia como uma forma de falseamento da realidade. Né? Então, lembrando, né, quando a gente fala de Michel Foucault ele não usa a ideologia. Né? O Michel Foucault fala sobre racionalidade, né? Mas o Silvio de Almeida ele usa ideologia, tá? Só para vocês não se perderem na utilização dos termos e conceitos pelos autores. Né? Então, as segregações não oficiais que naturalizam o racismo apoiam-se em ideias como pessoas negras são menos aptas para a vida acadêmica, né? Logo, por exemplo, quando eu entrei na universidade no ano 2006, eu tinha 3 colegas negros na sala, se eu não me engano.
E isso é né, eu sei quantos alunos brancos eram, porque era um total da classe, mas eu não tenho certeza de quantos alunos negros eram, né? E por muito tempo foi naturalizada a ideia de que aquele não era um espaço para esse sujeito, não na condição de aluno ou professor, né? E o quanto isso é problemático, né? E a gente naturalizou isso durante muito tempo, e foi só o processo de constituição de políticas de ações afirmativas que nos permitiu superar isso, né? Pessoas negras, como todas as outras pessoas, são afetadas por suas escolhas individuais, e sua condição racial nada tem a ver com a situação socioeconômica. A questão é que as escolhas para um sujeito negro são muito mais limitadas dentro da nossa sociedade racista, e ao mesmo tempo nós sabemos que os processos punitivos que são ofertados a um sujeito negro são muito mais duros, muito mais radicais do que a um sujeito branco, por mais que o sujeito negro e o sujeito branco sejam pobres. Pessoas negras, por fatores históricos, têm menos acesso à educação e, por isso, estão alocadas em trabalhos menos qualificados, os quais, consequentemente, são mal remunerados. Há uma certa verdade nesse tipo de afirmativa, mas isso não é o suficiente, né? Então, ou a gente vai na estrutura e na raiz desse problema e tenta inverter esse quadro, mudar, ou a gente vai continuar reproduzindo esse tipo de discurso, né? Em que alguns sujeitos negros vão ter uma ascensão social, enquanto outros, né, a sua maior parte, vão continuar vulneráveis, né? E um elemento que o Silvio de Almeida traz muito no texto dele é o entendimento de que a luta racista é também uma luta feminista, à medida em que não apenas as mulheres negras, mas o entendimento, né, de que essa dominação estrutural pelo homem branco, ela também surte efeitos sobre as mulheres, né? E aí ele vai citar alguns exemplos históricos que inclusive nós já utilizamos na aula, como por exemplo o controle no âmbito da reprodução, né? Então, nos regimes racistas, né, e aí o Gobineau, que a gente mencionou no início da aula, ele corrobora com isso. Uma das primeiras ações é o controle sobre o aparelho reprodutivo da mulher, né? Na proibição da reprodução. Pessoas negras, por fatores históricos, isso a gente já leu. Pessoas negras estão sob o domínio de uma supremacia branca, politicamente construída, e que está presente em todos os espaços de poder e de prestígio social. Sim, né? Isso corrobora, né? É verdade. E a gente afirmando isso e não pensando em nada, né? Ou seja, sendo apenas contra o racismo, mas não sendo antirracistas, a gente lê isso, concorda, mas não faz nada para mudar, né? Para evidenciar isso, para pensar em estratégias, inclusive no âmbito do trabalho do assistente social, do qual a gente pode falar um pouco mais para frente. As constatações acima, então, nos levam a algumas questões importantes. Saber como as ideias são criadas e difundidas, tornando-se fundamentais para justificar, minimizar ou denunciar a desigualdade racial, o que acaba ocasionando a naturalização do próprio racismo entre sujeitos negros. E aí, uma citação do Almeida, né? O racismo, enquanto processo político e histórico, é também um processo de constituição de subjetividade, de indivíduos cuja consciência e afeto estão de algum modo conectados com as práticas sociais. O racismo só consegue se perpetuar se for capaz de produzir um sistema de ideias que forneça uma explicação racional para a desigualdade racial e constituir sujeitos cujos sentimentos não sejam profundamente abalados, e da violência racial que consideram normal e natural que no mundo haja brancos e não brancos. E aí a gente entra então no racismo como uma ideologia, né? Ideologia como então um falseamento. Racismo como fenômeno institucional e estrutural. O racismo assim molda o inconsciente e por isso a gente passa a aceitar essas estruturas sociais. A vida cultural e política no interior da qual os indivíduos se reconhecem enquanto sujeitos autoconscientes e onde formam seus afetos é constituída por padrões de clivagem racial, inseridos no imaginário e em práticas sociais cotidianas. E aí entra a questão da valorização, né? Por que há campanhas ou a defesa do ato de se valorizar, de reconhecer a sua beleza, justamente por causa disso. Olha, historicamente se constituiu um padrão para o que é belo, para o que é bom, para o que é, enfim. E aí a questão é justamente isso, é combater isso, é pensar numa outra forma de apresentação dessa constituição do que a gente possa pensar na forma como se constitui ou como se apresenta, para além desse outro que qualifica, que é o branco. Se boa parte da sociedade vê o negro como suspeito, se o negro aparece na TV como suspeito, se poucos elementos fazem crer que negros sejam outra coisa a não ser suspeitos, é de se esperar que pessoas negras também achem negros suspeitos, especialmente quando fazem parte de instituições estatais encarregadas de repressão, como é o caso de policiais negros. E isso é muito interessante,
Porque, primeiro, a gente pode pensar nos programas de jornalismo Mundo Cão. Então, esses programas de jornalismo, eles o tempo todo nos mostram esses crimes, né, que ocorrem, e esses programas eles têm sempre, né, uma forma pejorativa de demonstrar esse sujeito criminoso, né, e demonstram esse sujeito negro, né, nesse processo, né, ratificando muitas vezes a sua raça. Para além disso, né, por que que então o negro ele interioriza essas formas de preconceito? Justamente porque toda a sociedade se estruturou dessa maneira em torno dele. E ele entende e passa a reproduzir, e aí o Silvio de Almeida usa o termo inconsciente, que eu acho que é um termo correto para pensar isso, porque ele não percebe que está reproduzindo isso, ele simplesmente reproduz. Alarme? Não? Que bom. E aí, isso é importante para a gente justamente para que as pessoas elas não pensem assim, que basta representatividade, né? É o mesmo que achar que basta que as mulheres cheguem no poder que vai estar tudo bem. Não, nós temos algumas mulheres, não muitas, mas algumas, que ocupam espaços de poder e que historicamente foram desastrosas, como por exemplo a Margaret Thatcher, se a gente pensa no conjunto de direitos da classe trabalhadora e no processo de neoliberalização. E aí é um exemplo, olha, não é porque a Margaret Thatcher era mulher, né, e assim representava, né, a mulher nesse espaço, que ela lutou por bandeiras progressistas ou até mesmo de defesa das mulheres, né? A mesma coisa os sujeitos negros que reproduzem e interiorizam essas formas sociais de preconceito, né? Então, às vezes, nem é indicado, nem é melhor, né, para a luta, né, de forma geral, que esses sujeitos eles tenham toda essa visibilidade, justamente pelo que eles representam e pelo que eles defendem, né? Eles não vão de encontro a uma luta, a uma perspectiva emancipatória, né? Na verdade, eles reproduzem e defendem a manutenção desse sistema racista e racializado em que nós nos inserimos. E aí o Almeida ele traz um exemplo de um ativista norte-americano chamado Story Carmichael, em que ele vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre a imagem que os negros têm de si, né? E ele vai falar o seguinte, então. Lembro-me de quando era garoto. Costumava ver os filmes de Tarzan no sábado. O Tarzan branco costumava bater nos nativos pretos. Eu ficava sentado gritando: mate essas bestas, mate esses selvagens, mate-os. Era como se um menino judeu assistisse aos nazistas levando os judeus para campos de concentração e isso o alegrasse. Hoje, eu quero que o nativo vença o maldito Tarzan e o envie de volta à Europa. Mas é preciso tempo para se libertar das mentiras e seus efeitos destrutivos nas mentes pretas. Leva tempo para rejeitar a mentira mais importante, que as pessoas pretas inerentemente não podem fazer as mesmas coisas que as pessoas brancas podem fazer, a menos que as pessoas brancas ajudem. Sobre racismo, ciência e cultura, né? A ciência tem o poder de produzir um discurso de autoridade que poucas pessoas têm a condição de contestar, salvo aquelas inseridas nas instituições em que a ciência é produzida. E aí isso é um ponto importante para a gente entender porque que a ciência ela foi uma parceira desses discursos, dessas práticas racistas historicamente que se perpetuam até hoje. E aí uma questão que o Silvio de Almeida traz, né? Branco tem raça? No que consiste o conceito de branquitude? Uma posição em que sujeitos que ocupam essa posição foram sistematicamente privilegiados no que diz respeito ao acesso a recursos materiais e simbólicos, gerados inicialmente pelo colonialismo e pelo imperialismo, e que se mantêm e são preservados na contemporaneidade. A supremacia branca é uma forma de hegemonia, ou seja, uma forma de dominação que é exercida não apenas pelo exercício bruto pelo poder, pela pura força, mas também pelo estabelecimento de mediações e pela formação de consensos ideológicos. Uma rede na qual os sujeitos brancos estão conscientes ou inconscientemente exercendo-o em seu cotidiano, por meio de pequenas técnicas, procedimentos, fenômenos e mecanismos que constituem efeitos específicos e locais de desigualdades raciais. Racismo e política. O conflito social de classe não é o único conflito existente na sociedade capitalista. Há outros conflitos que, embora não se articulem com as relações de classe, não se originam delas e tampouco desapareceriam com ela. São conflitos raciais, sexuais, religiosos, culturais e regionais que podem remontar a períodos anteriores ao capitalismo, mas que nele tomam uma forma especificamente capitalista. Portanto, entender a dinâmica dos conflitos raciais e sexuais é absolutamente essencial à compreensão do capitalismo, visto que a dominação de classe se realiza nas mais variadas formas de opressão racial e sexual.
A relação entre Estado e sociedade não se resume à troca e produção de mercadorias. As relações de opressão e de exploração sexuais e raciais são importantes na definição do modo de intervenção do Estado e na organização dos aspectos gerais da sociedade. Então, esse é uma síntese de acho que das três primeiras partes do livro. Era mais para apresentar a obra, né, para vocês, para que vocês entendessem mais ou menos no que se constitui o racismo estrutural, do qual o Silvio de Almeida fala, né? E aí a ideia então é que, entendendo esses três aspectos do racismo, né, o racismo individualista, o racismo institucional e o racismo estrutural, a gente possa refinar um pouco melhor no âmbito, né, do que a gente pensa para a nossa profissão, os discursos e debates que a gente traz para o serviço social. Então, por exemplo, quando a gente entende que não existe racismo reverso, né, quando a gente entende que é um elemento central no combate ao racismo, à defesa de políticas públicas e sociais, porque fundamentalmente as políticas públicas e sociais, elas majoritariamente, para além, né, dos sujeitos brancos e pobres, vai atender a maior parte da população negra e pobre, né, e que, por exemplo, ser assistente social e não ser um defensor dessas políticas ou do SUS é um contrassenso, a gente tem alguns elementos importantes, né? Então, o que o Silvio de Almeida vai nos pincelando ao longo da sua exposição? Um elemento muito importante que ele nos traz é o seguinte: olha, a gente precisa defender as políticas públicas. Um Estado reduzido nesse momento, né, de crise econômica e até mesmo de pandemia é impensável e inviável. E nós sabemos quais são as pessoas que mais irão morrer em virtude disso, em virtude das decisões e das escolhas que esse governo faz, né? E aí a defesa, né, tanto por mais políticas públicas, quanto por um entendimento de como ou das formas como o racismo se constitui e se estrutura, ele nos ajuda, justamente porque no âmbito do nosso exercício profissional, nós não podemos apenas nos declarar contra, né, o racismo, contra o preconceito racial, não basta se afirmar contra o racismo ou contra o preconceito racial. A questão central é justamente entender no interior da máquina pública, das empresas, dos espaços institucionais, como que o racismo ele se perpetua. De que maneira que a gente deve e pode combater ele, né? E não cedendo a armadilhas simplificadoras como a ideia do racismo reverso ou de que nós não devemos ver raças, nós somos todos uma única raça. Acho isso ótimo, mas numa sociedade em que o racismo já tenha sido superado, até então é só uma maneira dos brancos liberais espiarem os seus sentimentos de culpa, né? E, enfim, né? Silvio de Almeida é um texto importantíssimo para a nossa formação, tá bom? E essa foi apenas uma introdução a ele, né? O debate a gente vai fazer no nosso encontro síncrono, que vai ocorrer essa quarta-feira, no dia 16, 17... Deixa eu ver aqui no meu calendário. No dia 16. Então, dia 16 a gente vai ter um encontro síncrono e a gente vai poder... Não é dia 16 nosso encontro síncrono, é na última semana do período especial. Dia 23 a gente vai ter um encontro síncrono, onde nós vamos debater então o racismo de Estado, como Michel Foucault apresenta, cotejando aí com o racismo estrutural, como Silvio de Almeida nos apresenta, beleza? Então é isso, desculpa pelos barulhos hoje. Enfim, final de período especial, tá todo mundo cansado, mas conseguimos, né? É a última aula gravada. Um abraço e até a próxima.